Aconteceu com a Ana e com a Késia? Saíram da conversa? Será que foram problemas de conexão? Talvez, né? Galerinha, vou colocar aqui, ó, listinha de chamada para vocês acompanhar aqui comigo. 7º C. Hoje é dia 15. Ana Luísa? Acabou de sair, né? Arthur? Também não. Caio? Presente. Camille? Presente. Catarina? Catarina? Eduarda? A Catarina tá, professor. Professor, eu tô presente. Eduarda? Presente. Professor, eu tô aqui. Oi? Eu quem? Catarina, você já colocou. Ah, marquei aqui. O Felipe não, né? Gabriela? Presente. Isaac? Isaac? Maria Eduarda? Presente. Poliana? Késia? Bom, Késia já saiu. Rafaela? Presente. Vitória? Presente. Pulei alguém aqui ou não? Não, né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu coloquei para gravar. Ah, coloquei. E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo pro senhor. Tudo bom. Ainda bem que deu uma parada naquele calor infernal, deu uma refrescada agora, que eu não tá aguentando mais, não. Tá doido? Turminha, onde paramos? Vou colocar aqui a apostila para vocês verem. Não é aqui, é aqui. O livro didático. Deixa eu procurar lá onde é que nós paramos lá na nossa jornada. É lá, papapá. Página 57. 57? Na verdade, não, professor. Eu acho. É verdade. Você pediu pra gente fazer. Ah, então vamos lá. Vamos achar aqui. A gente Página parou na muito. página 60, eu acho, professor. É, foi na 60. Ah, tá. Dá uma olhadinha aí na tela e acompanhem comigo aqui. Eu estou na página 56, nós já fizemos, né? Fizemos esse aqui? Fizemos, estou lembrado. Aí fomos lá para a página... Aqui nós fizemos esse joguinho também, dos pentaminós, né? Aí nós paramos aqui na área por decomposição. Ficaram os exercícios aqui para fazer sobre as áreas por decomposição. E ficaram esses exercícios para corrigir. É isso? Sim. E vocês já me mandaram as fotinhos dele lá no Positivo On? Tem que mandar, professor. Ainda não. Então, vamos tirar as fotinhos e mandar para mim lá no Positivo On. Deixa eu mostrar para vocês aqui em que atividade que está isso. Então, tá aqui, ó. Professor, vocês já fizeram a página 58 e 59? 58 e 59 já. Tá bom. Estão vendo aqui, pessoal, na minha tela, na de vocês também, essa atividade, unidade 9, ó, fotos dos exercícios da apostila. Estão vendo aqui? Sim. Então, tirem as fotinhos dessa liçãozinha que vocês fizeram e mandem para mim aqui que eu já vou checar
quem é que já me mandou. Vou abrir aqui, no meu arquivo, e daqui eu já consigo ver quem é que me mandou essas fotinhos. Alguém aí não fez ainda? Eu, porque eu não sabia que tinha lição. Também não. Eu ainda não fiz alguns exercícios. Então vamos terminar. Vamos terminar e mandar isso para nós. Quem não terminou, vamos terminar agora. Tem uns minutinhos aí para terminar. Quem já terminou, já tira as fotinhos e já manda. Professor, Oi, você pode me explicar o exercício 1, por favor? qual que é o exercício? O exercício 1 da página 60. Da página 60. Vamos ver aqui. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achá-lo aqui. Professor, Pode falar. o senhor recebeu o meu exercício que eu mandei, da página 60, pelo Postivon? Espera que eu vou dar uma olhadinha aqui. Deixa eu primeiro ver a dúvida aí da colega. Espera só um instantinho. Tá vendo aí o exercício 1 da página 60? Sim. Sim. Então aqui tem uma pipa, né? Ele quer saber o seguinte, ele quer fazer uma outra pipa, né? De uma só cor. E quer saber quanto papel de seda que ele vai ter que usar, no mínimo, para fazer uma outra pipa de uma outra cor. Aqui deu as dimensões da pipa. Deu aqui que tem 50 centímetros de largura. Tá aqui. Aqui, esse outro pedaço tem 24 centímetros. E aqui tem 60 centímetros. Então, para saber quanto papel que vai precisar, basta fazer o quê? Calcular a área. E eu vou decompor essa figura em dois triângulos. Esse triângulo de cima, em vermelho, e o triângulo de baixo, em azul. Aí eu calculo a área desses dois triângulos. Calculo a área do triângulo vermelho. É só usar a base vezes a altura, dividido por 2. Então, aqui a altura dele está aqui, ó. Altura H. A altura é 24 centímetros. A base dele aqui embaixo. A base vale 50 centímetros. Então, calcula a área desse triângulo vermelho e depois calcula a área do triângulo azul. A base dele também tem 50 centímetros e a altura dele tem 60 centímetros. Ô, professor, então fazer H vezes 24 vezes 50? Não, a área do triângulo é dado pela base vezes a altura dividido por 2. Tem dois triângulos que compõem o formato dessa pipa. Então, veja o tamanho da base de cada um deles. A base é essa aqui, 50 centímetros.
E a altura deles, um tem altura H de 24 e o outro tem altura de 60. Aí você faz o cálculo da área dos dois e depois basta somar para saber qual que é a área total. Ou seja, a quantidade de papel que vai ter que comprar para fazer essa pipa. Isso vai sair em centímetros quadrados, né? Porque a área, a unidade é centímetro quadrado. Entendeu? Professor, que atividade que tem que mandar? O nome da atividade? Espera lá. Tá vendo ela aqui, ó? Sim. Espera lá que vai abrir aqui. Fotos dos exercícios da apostila, capítulo 9. Ó. Tá grifado aqui, tá vendo? Sim. E aí, teve uma pessoa que me mandou aqui, que eu vou verificar agora. Deixa eu ver aqui. Aqui, Camille me mandou arquivo hoje. Tá aqui aceito. E assim que os demais irem mandando, eu vou dando baixo aqui, como eu fiz agora. Ô, professor, já mandei também, só que essa trilha já não venceu, essa atividade aí já não venceu. Que Tá vendo ela aqui? Aham. Aqui pra mim tá finalizada. Não tá contando É que com você, argumento. É que você está mandando é na que errada. A do capítulo 8 está finalizada, fechou 31 de agosto. A do capítulo 7, finalizada, fechou 31 de agosto. A do capítulo 9 fecha 30 de setembro, tá vendo? Sim, então, Então, eu tô nessa de 30 de setembro, só Hum, que tá contando como finalizada. Mas eu é acho que dá pra Ô, mandar de Caio, qualquer é jeito. porque o professor, eu acho que ele já aceitou as que você mandou. Então já deu como finalizada. isso, é porque conforme você vai mandando, eu estou colocando tudo na mesma atividade, entendeu? Mas eu abro cada uma delas lá para fazer a consideração de nota depois. Você pode mandar 10, 15 atividades aí, mesmo que você já tenha mandado uma, que ele vai continuar recebendo, entendeu? Entendi, obrigado. Nada. Professor, Oi? você pode me explicar o exercício 4 da página 61? 4 da página 61, vamos lá. Deixa eu achá-lo aqui. Acho que está nesse aqui. Deixa eu só ampliar aqui. Deixa eu achá-lo aqui, exercício 4. Isso aqui, né? Então, aqui você tem uma piscina retangular de 6 metros por 4 metros, terá seu contorno revestido com pedra, conforme mostra a imagem. Então, está aqui a nossa piscina. Ela tem 6 metros de comprimento por 4 de largura. E você vai ter que fazer um revestimento no contorno que tenha 1 metro de cada lado da piscina. Então, quantos metros quadrados de pedra, no mínimo, serão necessários? Então, vamos pensar aqui no seguinte. A sua piscina tem 6, aqui, de dimensão, deixa eu colocar numa outra cor, 6 de comprimento, e ela tem 4 metros na largura. E aí o que você vai fazer? Vai revestir com pedra, né? Quando você revestir com pedra, você vai, então, ter todo esse revestimento que vai precisar avançar 1 metro de cada lado da piscina. Então, aqui, ó, esse revestimento vai ter que avançar 1 metro. Aqui vai ter que avançar 1 metro também. Aqui vai avançar 1 metro. E aqui vai avançar também 1 metro. Muito bem, como é que eu vou calcular a quantidade de metros cúbicos de pedra para isso, né?
Existem diferentes formas. Uma maneira, você poderia fazer o seguinte, vou pôr em outra cor. Você poderia pegar e decompor isso aqui em retângulos. Esse primeiro retângulo que está aqui, que vai ser igual a esse outro retângulo que está aqui embaixo. E você poderia calcular, então, a área desses dois retângulos, considerando, então, que se a piscina tem 6, o comprimento aqui, para esse retângulo, eu vou somar 1 metro mais 1 metro de cada lado. Então, terei 8 aqui e 8 aqui embaixo também. E depois você faz o quê? Você calcula a área desses outros dois retângulos em amarelo que sobraram aqui, ó. Este e este. E vejam que eles terão, né, de comprimento 4 e de largura 1. 4 de um lado e 1 do outro. Calcula a área dos dois, né? Faz aqui a base vezes essa altura, ou seja, o produto, né, multiplicação do comprimento pela largura nos dois. E depois que você fez esses cálculos, soma as 4 áreas, a desses dois retângulos maiores e a dos dois retângulos menores. Essa é uma forma de fazer. A outra forma de fazer seria você considerar o seguinte: considera um retângulo interno, que seria aqui, né, a piscina. Então, essa piscina toda ocuparia uma área 1. Seria o comprimento dela vezes a largura. 6 vezes 4. E aí depois... Oi. Eu ainda não entendi o exercício 1 da página 60. Era só um pouquinho. Aí depois, você considera o retângulo externo. O retângulo externo vai ter quanto de comprimento? Como aqui é 1 metro, e 1 metro que está avançando, terá 8. E lá na altura, como tem 1 metro avançando aqui e 1 metro avançando aqui, passa a ser 6. Calcula essa área do retângulo externo. E aí, o que você faz? Faz a área do externo, que é o maior, menos a área do interno, que é o menor. Isso vai te dar, então, vamos chamar aqui de área 2. Então, você vai fazer a área 2 do maior, menos a área 1 do menor. Isso vai te dar, então, a quantidade de pedras, né? A área do revestimento de pedras que você precisa. Você pode seguir os dois caminhos para fazer esse exercício, né? Tudo bem? Sim, obrigada. Professor, Oi? eu já te mandei as fotos, tá? Ah, tá. Já vejo lá. Tá. Espera só um pouquinho. Opa, saiu aqui. Quem que tá com dúvida no exercício 1? Eu, Maria Eduarda. Você tem que calcular a área dessa figura, Maria. Olha, essa figura que está aqui, tá vendo a pipa aqui? Tem que calcular a área dela. Qual que é a área dela? A área 1 do triângulo de cima, mais a área 2 do triângulo de baixo. A área 1 do triângulo de cima é igual a base vezes a altura, dividido por 2. Isso é igual. O professor, Oi. então é 50 mais 20 dividido por 2? Não. A área do triângulo de cima a base dele vale 50. Então é 50 de base. Vezes a altura dele, vai daqui até aqui a altura. 24.
50 vezes 24, dividido por 2. Depois você calcula a área do triângulo de baixo. A área do triângulo de baixo é a área 2. Também, qualquer triângulo, base vezes altura, dividido por 2. A base dele é a mesma aqui, ó, tem o mesmo tamanho, 50 centímetros. Então, você coloca na base 50, vezes a altura dele. A altura dele é esta medida aqui, ó, que vale 60. 50 vezes 60, dividido por 2. Faz primeiro essa conta aqui, deu a área 1. Faz essa outra conta, deu a área 2. A área da pipa, que você vai precisar comprar, vai ser igual à área 1 mais a área 2. Obrigada, professor. Tranquilo. Oi? Eu não tinha mandado a foto de mas eu posso mandar tudo agora? Perdão. Pode mandar. Professor, eu não entendi como que faz a 2B. 2B? Vamos ver aqui. 2, 2, 2, está aqui. Então, a 2B é para calcular a área desse trapézio aqui, não é? Está aqui, ó. O trapézio, ele é uma figura, então, que ele tem uma fórmula que você poderia aproveitar no cálculo direto para ele, né? Para você calcular de um trapézio, então, você usaria o quê? A base maior. Aqui ele tem a base menor. E ele tem uma altura, que é esta altura aqui, ó, H. Para calcular a área do trapézio, então você usa esta relação. Não precisa nem decompor esse trapézio, né? É só aplicar na fórmula, a expressão de área dele. A área do trapézio vai ser igual a base maior, Bzão, que vale quanto aqui nesse trapézio? 11 centímetros. Mais a base menor, é o Bzinho, que no nosso trapézio aí do exemplo, ele vale quanto? Se aqui eu tenho 11, e aqui, cada pedacinho aqui vale 3, basta fazer então 11 menos 3 com 3, 6. Portanto, 5 de base menor. Então, base maior mais a base menor vezes a altura. E a altura ele falou para nós aqui que mede quanto? Mede 5 centímetros de altura. Então, substitui o 5 no H. Tudo isso dividido por 2. Entendeu? Sim, obrigada. Nada. Professor, Oi? você pode me explicar o exercício 2 da página 60, por favor? Aí, só um minutinho. Já vejo lá. Só um instantinho. Bom, o Caio mandou aqui 3 arquivos aqui, tá? De hoje, eu estou dando baixo aqui, ok?
Prontinho. Dois da página 60? Isso. Então, o exercício A. O item A. No item A, eu tenho um losango aqui, né? Tem que calcular a área do losango. A área do losango eu calculo como? Eu tenho a diagonal maior, é esse tamanho aqui, Dzão. E tenho a diagonal menor, que é esse tamanho aqui, Dzinho. A área do losango é dada pela seguinte expressão. A diagonal maior, Dzão, que vale 10 centímetros, vezes a diagonal menor, Dzinho, que vale 5 centímetros, dividido por 2. Essa é a área do losango. Só substituir e calcular. Já no trapézio, no item B, o trapézio é formado pelo quê, essa figura? Tem uma base maior, essa aqui, Bzão, e em cima a base menor, Bzinho. E aqui ele tem uma altura, que é H. A fórmula, né? A expressão para o cálculo da área de um trapézio, a área do trapézio, é a base maior, parênteses, né? Base maior, mais a base menor, tudo isso vezes a altura, dividido por 2. A base maior, Bzão, vale 11. A base menor, Bzinho, é esse tamanho aqui. Veja que se aqui tem 3 centímetros e aqui tem 3 centímetros, e a base maior tem 11, se eu fizer 11 menos 3 e menos 3, eu vou chegar aí, né, em 11 menos 6. Portanto, 5 centímetros. Base menor. E a altura, o H, Ô, prof. 5 centímetros. Ô, professor, então esse B menor é 3? Não. Esse B menor aqui, ó, se você pegasse daqui para cá, tá vendo em verde aí? Sim. Quanto é que mede esse verde que eu coloquei aqui? Quanto é que mede? Mede quanto? 11 centímetros. Agora, se eu tirar 3 de um lado e 3 do outro, o que sobra aqui dentro? Vai ficar 11, tira 3 e tira 3, não tira? Sim. Quanto é que dá aqui, então? 5, né? Sim. Então, quanto é que vale o seu Bzinho? A base menor? Vale 5. Entendeu? Eu só não entendi o H. O H é isso O aqui, ó. H. O H é a altura, tá vendo aqui, ó? Esse tamanho aqui, ó. Isso aqui é a altura. Quanto que vale essa altura aqui? 5 centímetros. 5 centímetros. Entendeu? Sim. Obrigada. Nada. Professor,
Oi? Pode falar. Você pode me explicar? Eu não entendi. Ah, picotou aí, não entendi. Oi? Qual que é a dúvida aí? Você pode me explicar? Tá picotando o som. Professor, Oi? o senhor pode explicar, fazendo favor, a número 5? Que eu não tô entendendo. Número 5, vamos lá. Deixa eu achar ela aqui. Número 5. Opa, tá pra cá. Tá vendo aí na tela? Sim. Então aqui está mostrando, né, um quadro emoldurado aqui, né, tem um quadro, e aí ele fala que ao ser emoldurado, esse quadro recebeu um acréscimo de 6 centímetros de moldura e 9 centímetros do passepartout em cada lado. Passepartout aqui é um tipo de papel cartão, né? O quadro todo ficou com 3.600 centímetros cúbicos. E aí ele quer saber, né? Se tanto a superfície da pintura quanto a do quadro tem a mesma forma quadrada, qual a área ocupada pela tela pintada? Então, veja, o que nós temos que fazer aqui? Saber a área que é ocupada só pela tela, só por isso aqui, ó. Isso aqui. É isso que nós precisamos calcular, esta área aqui. Ele falou que o quadro, depois que ficou pronto, tem 3.600 centímetros quadrados. Bom, se ele tem 3.600 centímetros quadrados, nós sabemos que a área se refere a essa parte de fora dele aqui, 3.600 centímetros quadrados. Então, é isso aqui, ó, tudo isso. Muito bem. Ele disse que recebeu um acréscimo de 6 centímetros de moldura e 9 centímetros de passepartout. 6 centímetros de moldura, então, ele pegou aqui, ó, toda essa moldura, essa parte aqui escura. E esses 6 centímetros, como isso aqui é um quadrado, então nós vamos dividir os 6, né, por 4, para saber quanto foi de moldura em cada lado aqui. E vamos dividir também os 9 centímetros do passepartout, que colocou de cada lado. Então, 9 centímetros de cada lado, nós vamos dividir por 4. E aí, com isso, nós vamos calcular qual que vai ser a área ocupada aqui pela parte, né, que tem aqui o passepartout e tem a moldura. Depois que a gente calcular essa área, o que nós vamos fazer, né? Vamos fazer a área maior menos a área menor para saber quanto é que é a área ocupada aqui somente pela tela. Professor, Oi? o senhor pode me explicar o exercício 3 da página 60, por favor? Só um minutinho. Quem que perguntou essa aqui, pessoal, do 5? Fui eu, Camille. Deu para entender, Camille? O que é para fazer? Sim, obrigada.
Quem que perguntou do exercício 3? Maria Eduardo. Dá para você dividir essa figura que está aqui, no item A, em 3 pedaços diferentes? Sim. Dá para fazer um triângulo aqui, não dá? Olha lá, tem um triângulo que tem uma área A2. Dá para dividir um outro triângulo aqui que tem uma área A3. E aqui na parte de baixo tem uma outra figura que é um retângulo que corresponde a uma área A1. Então, a área da figura toda vai ser a soma das áreas das 3 figuras que você dividiu. A área total da figura vai ser igual à área 1 do primeiro retângulo, mais a área 2 do segundo retângulo, mais a área 3 do retângulo, não, seria dos triângulos do retângulo, né? Ô, A professor, área... Oi? mas quase todas é 1 de base. É 2 de base, na verdade. Por isso que eu não Quase, entendi. quase todas o quê? Quase todas as bases são 2. Isso que eu não entendi. Então, as bases vamos ver se são 2. Aqui o primeiro retângulo, aliás, esse triângulo que está aqui, o A2. A base dele aqui, ó, tá aqui a base, não tá? Deixa eu pôr em outra coisa aqui. Essa é a base. Vale 2. Essa é a altura. Vale 2. Base vezes altura dividido por 2. Vai dar a área dele. Já o outro triângulo, A3, ele tem uma base aqui, ó, que vale quanto? 3. E tem uma altura que vale 2. Base vezes altura, dividido por 2. É a área do terceiro, né? Área 3. E o retângulo aqui embaixo, ele tem uma base que vale 7 e uma altura que vale 2. A área do retângulo é base vezes altura. É Tá só bom, fazer obrigada. isso, só fazer os cálculos e somá-las, né? Ô, professor, Oi? e esse 2 aqui em cima que sobra? Então, esse 2, ele aparece aí porque você tem uma outra forma de fazer isso aqui. Então, você pode usar esse 2, se você quiser, né? Você poderia resolver esse exercício assim, ó. Tem a área da figura, que seria essa figura aqui, ó, que você quer calcular a área. Eu vou colocar a figura toda aqui. Seria isso aqui que você quer saber a área, né? Tá certo? Agora, se você quisesse calcular de outra maneira, você faria o seguinte. Eu vou pegar e considerar aqui, ó, em verde, um retângulo, tá vendo? Um retângulo. Então, o que está em verde seria a área do seu retângulo. E aí, o que você poderia fazer aqui? Você poderia descontar da área desse retângulo essa área que eu vou colocar em amarelo aqui, ó. Você poderia descontar a área desse triângulo, a área desse quadrado e a área desse outro triângulo. Então, aqui eu teria a área do triângulo 1, a área do triângulo do quadrado 2, né? E aqui a área do triângulo 3. A área da figura que você quer, que está aqui em azul, ela seria calculada como? Por esse outro modo, né? Essa área da figura azul, deixa eu colocar em outra cor, ela vai ser dada pela área do retângulo externo,
esse que está todo em verde aí, menos as áreas do triângulo 1, menos a área do triângulo 2, menos a área do triângulo 3. Seria um outro caminho para você resolver esse exercício. Por isso que ele deu essas dimensões aqui na parte de dentro, né? Aí você escolhe o caminho como você vai fazer. Você pode fazer como eu estava falando agora, simplesmente, né? Calculando aqui a área 1 que ele está mostrando, que é esse retângulo aqui. Então tá aqui, área 1, base 7, altura 2. Vai dar área 1. Depois você soma com a área desse triângulo, que é a minha área 2. Base dele vale 2. Altura vale 2. Dividido por 2. E depois soma com esse outro triângulo que está faltando na figura, para obter a área 3. A base desse triângulo vale 3. A altura vale 2. Base vezes altura dividido por 2. Então aí, a área da figura total vai ser a área 1 do retângulo, mais a área 2 do primeiro triângulo, mais a área 3 do terceiro triângulo. É a técnica da decomposição, né, da figura em outras. Entendeu? Sim. Beleza. Eu recebi mais 2 da Camille. 2 arquivos recebidos aqui. Da Eduarda, 10 arquivos. Dando baixo aqui. Estão conseguindo aí, pessoal? Sim. Sim.
Tem mais 2 arquivos que chegaram aqui, deixa eu ver. Professor, a Oi? mesa 3, eu consegui só fazer a área 1. A área 1. Porque a área 2 tem, tipo, 2 linhas pontilhadas com o número 1. Aí eu não entendi como que faz. Então, pera um pouquinho, vamos voltar lá. Então, você tem aqui... Qual que é o exercício mesmo? Exercício 3B. 3B. Esse aqui? B, né? Então, nesse exercício, o que vai acontecer aqui? Você vai também decompor essa figura. E quando você decompor essa figura, você vai achar aqui, ó. Veja que eu tenho aqui esse triângulo, que está aqui, tem uma área 4. Aí eu tenho outro triângulo aqui, que tem uma área 2. Aí tem outro triângulo aqui, que tem uma área 3. E, finalmente, eu tenho aqui, na parte de dentro, um retângulo que tem uma área 1. Então, você vai ter que calcular a área do retângulo 1. A gente vai reparar aqui que ele tem uma base, vezes uma altura. A altura tem esse tamanho que está mostrando aqui, ó. Se tudo isso aqui é 1, a altura dele, então, tem 1, 2. Ele tem 2 de altura. Então, ele tem 3 de base e 2 de altura. Base vezes a altura da área 1. Aí, depois, você vai olhar para esse triângulo que está aqui. Esse triângulo da área 4, ele tem esta base. Cada pedacinho aqui vale 1. Então, a base dele vale 1. Base. E a altura dele é isso aqui, ó. É esse tamanho aqui. Que vale 2. Então, eu tenho aqui base vezes altura dividido por 2. Depois, você vai olhar para esse outro triângulo aqui, que tem a área 2. Ele tem uma base. Essa base dele vale quanto? 3. Falei. E a altura dele aqui vale 1. Base vezes altura dividido por 2. Finalmente, tem o triângulo da área A3. Ele tem uma base, que vale 3. Tem uma altura, que vale 1. Base vezes altura dividido por 2. Calculou para os 4 a área. Depois, para ter a área da figura, soma as 4 áreas. Entendeu? Sim. Beleza. Professor, Oi? você pode me explicar o exercício 4, por favor? No exercício 4, você vai fazer... Para você calcular quanto que é o revestimento de pedra, esse revestimento de pedra aqui, ele está avançando 1 metro aqui, 1 metro aqui, 1 metro aqui e 1 metro aqui. Está lá no enunciado, né? A piscina tem comprimento de 6 e tem largura de 4. E a piscina, então, tem uma área aqui dentro que vamos chamar de área 2. Base vezes altura, né? 6 vezes 4. Para você achar quanto que vai usar de pedra no revestimento, você constrói, então, um outro retângulo externo, que vai daqui, de base, com isso aqui de altura. Quanto que vai valer essa base desse retângulo rosa, que eu vou chamar de área 1?
Então, aqui vai ser uma área 1. Ele vai ter, então, uma base que é de 6, que é o mesmo tamanho da piscina, mais o avanço de 1 que tem aqui, ó. 1 para um lado e 1 para o outro. Então, 6 mais 1 vai dar 8 de base. A altura, mesma coisa. A piscina tem um tamanho de 4 aqui. E eu estou avançando 1 para um lado e 1 para o outro, então vai para 6. Base de 8, altura de 6. Para calcular a área das pedras, então, o que eu faço? A área que eu vou gastar de pedras vai ser igual à área do rosado aqui, ó, do retângulo maior. Então, seria a área 1 do retângulo maior, menos a área do retângulo menor. Meu Deus. Então, a área das pedras vai ser a área do retângulo maior, área 1, menos a do retângulo menor, que é o da piscina, área 2. Então, calcula aqui, ó, quanto vale a área do retângulo menor, aqui interna, A1, e vai ter a área do retângulo externo, tá aqui, ó, esta aqui, que vale A2. Ô, professor, Oi? a área A2 faz 8 vezes 6 dividido por 2? Não, retângulo é só base vezes altura, 8 vezes 6. Tá bom, obrigada. Ok? Pessoal, vou dar um intervalinho para vocês, aí, 10 minutinhos, para vocês tomarem uma aguinha aí, tá? Tá. A gente já volta já.
E aí, galerinha, estão terminando? Sim. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Só acompanhada. Professor, Oi. o senhor pode me explicar o exercício 5, por favor? Espera só um instantinho. Professor, Oi, peraí que dá uma bugada aqui. Era só um instantinho. Só um minuto. Peraí, pessoal, só um minuto. Tá vendo aí o exercício 5? sim. Então ele falou que o quadro que tem aqui, ele tem uma tela, essa tela que está aqui dentro. Ele quer saber qual é a área ocupada por essa tela. Tem que descobrir quanto é que é essa área aqui. Para isso, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer uma subtração, né? O quadro todo ficou com 3.600 centímetros quadrados. Então, a área do quadro todo vai ser isto, esse tamanho vezes esse tamanho. Lado vezes o lado. Então, para descobrir quanto que eu tenho aqui desse lado vezes o lado, para a gente saber essa área que está aqui, eu tenho que pensar o seguinte. Pegando aqui, ó, e pegando aqui, ele falou que o quadro recebeu um acréscimo de 6 centímetros de moldura, que é a parte preta, e de 9 centímetros de passepartout, que é a parte branca. Então, quanto é que vale, né, toda essa quantidade aqui, dessa área que foi recebida? Eu vou ter que considerar o seguinte, 6 centímetros, né, que recebeu na moldura, então eu tenho que considerar aqui que são 6 centímetros, ele acréscimo para cada lado, ele aumentou em 6 em cada lado, e aumentou 9, né, de passepartout em cada lado, então aumentou 9 aqui. Com esses 6 e com esses 9, eu tenho que considerar que aqui é um quadrado, dividir esses 6 e esses 9 que foram aumentados, né, no comprimento, para cada um deles, para cada um dos 4 lados, e depois calcular quanto é que vale cada um desses lados, para poder tirar a área completa aqui, que eu aumentei lá com tanto a moldura quanto com o papel.
Entendeu? Não. Deixa eu pôr aqui. Espera só um pouquinho. Deixa eu achar o outro aqui. Onde é que está aqui? Aqui. Então tá aqui, né? Se você pegar o quadrado, que é o total do quadro, então vai ser esse lado e esse lado, um quadrado. Quanto é que vai medir esse lado aqui? Vamos chamar aqui de L e o outro lado de L. Falou que a área total do quadro é 3.600. Então, L vezes L dá 3.600 de área. L vezes L é a mesma coisa que L ao quadrado. Então, L ao quadrado dá 3.600. Para saber, então, quanto vale o L, eu tiro a raiz quadrada de 3.600. Raiz quadrada de 3.600, então, eu vou chegar em 60 centímetros, como mostra aqui embaixo. Espera só um pouquinho. Então, vou descer aqui. Espera lá. Então, tá lá. A medida do lado do quadrado todo, como a área dele é 3.600, então, os lados são iguais, é um quadrado. Tiro a raiz quadrada de 3.600, cada lado mede 60. Bom, o lado da pintura, então, eu tenho uma área total, né, de 60, menos 15 e 15. Que vai se referir ao que esses 15? Ao que foi feito de acréscimo, tanto da moldura quanto do papel. Então, 60 menos 30, né, vou ter 30 de lado. Então, esse 30 de lado é o que vai ter sobrado só da área da pintura. Então, 30 vezes 30, que são os lados lá do quadrado que forma só a tela da pintura, vai ser uma área, então, de 900 centímetros quadrados. Por que nós chegamos nessa conclusão? Então, se você tem aqui uma área total de 3.600, quer dizer, então, que o total deste lado é de 60 e o total desse outro lado também é de 60. De área vai dar 3.600, a área total, né? Mas veja que foi acrescido aqui 9 centímetros de papel e 6 de moldura. Então, o que foi acrescido é isso aqui, ó. 9 de papel e 6 de moldura. Portanto, 9 mais 6 tem um acréscimo aqui de 15. Para saber a área só da tela pintada, então eu faço o quê? Eu vou calcular esse lado e esse lado. Se aqui eu tenho 60 no total, eu tenho que tirar 15. Então eu vou tirar 60 menos 15 de um lado e 60 menos 15 do outro lado. E aí eu consigo tirar a área da tela. Entendeu? Agora sim. Beleza. E aí, galera, estão terminando?
Sim. Ô, Muito bem. professor, Oi? é até a página 64? Até o exercício 8. Tá. Eu recebi aqui mais um arquivo da Catarina. Aí. Do Baixa Neve. Ô, professor, Oi? a 3C tem que fazer 4 vezes 5 dividido por 2? Deixa eu ver aqui. Espera lá. É a 3D? 3C. 3C. Vamos ver aqui. Lá. Só um pouquinho. Vamos ver. Essa aqui, né? 3C? Isso. Então, aqui você tem que tirar, né? Calcular a área dessa figura aqui, né? Essa parte interna rosada. Então, o que você pode fazer para calcular a área dessa figura? Você vai considerar que tem esse retângulo que está aqui, ó. Tudo isso. Tá vendo aqui? Sim. Todo esse retângulo tem uma área que vale quanto? Base 3 mais 5. Portanto, a base dele é 8. E a altura dele tem 3 mais 2. Portanto, uma altura de 8. De 5, desculpa. Então, a área desse retângulo vai ser a base dele vezes a altura dele. 40. Aí, o que você faz? Você vai subtrair desses 40 as áreas dos triângulos. Então, você vai subtrair a área do triângulo 1, que tem uma altura de 3, uma base de 5. Então, 3 vezes 5 dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2.
Vai subtrair também a área do triângulo 2, que é este aqui. Ele tem aqui, você pode considerar como tendo uma base de 3, e a altura dele aqui, ele marca 5, né? E depois você desconta a área do triângulo 3, que tem uma base de 3 e uma altura de 2. Base vezes altura, dividido por 2. Então, faz a área do retângulo todo, que vai dar 40, menos a área, deixa eu colocar em azul aqui, menos a área do triângulo 1, área do triângulo 1, base vezes altura dividido por 2, menos a área do triângulo 3, base vezes altura dividido por 2, menos a área do triângulo 2, que também é base vezes altura dividido por 2. Entendeu? Sim. Beleza. Professor, Oi? como a gente calcula a área de um paralelogramo? Base vezes altura. Um paralelogramo é uma figura como essa aqui, ó. Tá vendo aqui? Sim. Então, isso aqui é a base dele. Base. E esse tamanho que está aqui, ó, do lado, que pode ser colocado aqui também, ó. Isso aqui é a altura. Então, você faz a base vezes a altura. Tudo bem? Sim, obrigado. Nada. E aí, pessoal, tudo certo? Sim.
Ô, professor, Oi? eu tenho que fazer até o exercício 8, né? É até o 8. Mas pra mim, depois da página 61, organiza as ideias. Deixa eu ver aqui. Ah, não é o 8. Esse aqui é o. É até o 6. Não é o 8, não. Até o exercício 6. Tá bom, obrigada. É na página 61, né? Terminando aí, pessoal? Sim. Oi? Sim.
Professor, Oi? eu já te mandei, tá? Ah, deixa eu ver aqui. Espera só um pouquinho. Deixa eu atualizar aqui. Tá meio que guardado assim, porque a câmera do meu telefone tá meio que ruim. Ah, tô vendo aqui. Tem 7 arquivos aqui enviados. Então, tá aqui. Tô dando baixa aqui, tá? Baixa. Baixa de novo. Mais um. O outro. Pronto. Baixem todos. Vejamos aqui, vejamos aqui. Caio, recebi. Camille, recebi. Catarina, recebi. Página 60. Né? Eduarda, recebi. 61 e 62. A Catarina, página 61 e 62 também terminou ou não? Tô terminando. Beleza. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Maria Eduarda, recebi. Rafaela, não recebi nada até agora. Nem da Victoria. Rafaela e Victoria, vocês vão me mandar alguma coisa ainda ou não? Professor, eu ainda tô terminando. Beleza. Quem falou agora? A Victoria. E a Rafaela, tá terminando também? Rafaela? É, acho que não. Da Rafaela, eu recebi aqui, página 60, exercício 2 do caderno. Certo.
Mais um arquivo aqui da Catarina, página 61, exercícios 3 e 4. Certo. Mais uma aqui. Que eu recebi da Victoria. Página 60. E aí, pessoal, posso corrigir? Pode. Deixa eu abrir aqui. Professor, Oi. Pode falar. as outras páginas eu posso te mandar mais tarde? Por exemplo, depois que as aulas acabarem? Ixi, você vai conseguir mandar mais tarde isso? Será que você consegue? É porque eu já tô quase com todos os exercícios feitos, aí depois só tirar foto e te mandar. Não, eu espero então, pode terminar agora. Tem um tempinho ainda. Consegue terminar agora? Ou, se tiver ainda muito por Então, eu acho fazer. que eu vou atrasar muito. Eu acho melhor você começar a corrigir e depois eu te mando as fotos. Beleza. Então, tranquilo. Deixa eu colocar aqui na telinha para vocês. Pera lá. Abre O aqui. professor era só até o exercício 6, né? Esse é até o 6. Depois o Organiza as Ideias a gente vai fazer depois, tá? Só até o 6. Tá. Deixa eu ampliar aqui. Então, vamos lá. Estão vendo aí a tela, pessoal? Sim. Então, aí no exercício 1, né? O que nós vamos fazer, então? Tem que fazer uma outra pipa, né? Com outro papel. Aí ele quis fazer uma pipa que não fosse com esses coloridos aqui. Ele ia comprar um papel para fazer uma pipa de outra cor. Aí tem aqui o tamanho, né, da pipa. Eu tenho aqui, né, na minha pipa, essa região dela e essa outra região. E as dimensões são dadas aqui do lado, né, os tamanhos, né? Então, para calcular a área dessa figura, a gente vai decompor essa figura em duas. Então, eu vou decompor aqui numa figura que vai ter uma área A1 e uma outra figura que vai ter área A2. E eu vou somar a área das duas figuras, né, que eu decompus para chegar na área da figura que tem o formato da pipa, né? Área total. Para isso, então, eu vou observar o seguinte. Na área 1, do primeiro pedacinho aqui, isso aqui é um triângulo, né? E esse triângulo, para eu calcular a área dele, eu vou ver qual que é a base dele
que é essa parte aqui de baixo, base, e vou ver a altura, que é esse outro tamanho que está aqui, a altura. A área do triângulo, então, é dado pela base vezes a altura, dividido por 2. A base dele vale aqui, ó, 50 centímetros. E a altura dele, esse outro pedacinho aqui, vale 24. Então, eu vou fazer 50 vezes 24, a área 1, né? 50 vezes 24, dividido por 2. Isso vai ser igual a 1.200, dividido por 2. A área, então, daquele pedacinho lá de cima, 600 centímetros quadrados. Depois, o que eu vou fazer? Vou calcular a área da figura 2, aqui de baixo, é o outro triângulo. Ele tem uma base, em verde aqui, que também vale 50. E tem uma altura, que é este tamanho que está aqui, em verde, ó, que vale 60. Então, a área do triângulo 2 também é igual a base vezes a altura, dividido por 2. Substituo a base aqui, 50, vezes a altura de 60, dividido por 2. Isso vai dar 3.000, dividido por 2. 3.000 dividido por 2, a área da figura 2, 1.500 centímetros quadrados. Então, para achar a área total, que é o formato da pipa, né? Eu vou fazer aqui a área total, igual a 600 do primeiro pedaço, mais 1.500 do segundo, 2.100 centímetros quadrados. É o que ele vai precisar de comprar de papel de seda, né? Sem, né, contar com as dobras lá na colagem, né? Tranquilo aqui, turma? Sim. Sim. Podemos ir adiante? Sim. Sim. Agora vem aqui o exercício 2. Ele pede aqui para calcular, né, a área aqui do losango e do trapézio. Bom, para a área do losango, eu vou fazer o seguinte, eu já tenho uma expressão para isso, né? A área do losango é dada pelo quê? A diagonal maior, que é esta aqui, vale Dzão, diagonal maior, vezes a diagonal menor, que é esta outra, que vale Dzinho, dividido por 2. Então, a área desse losango vai ser dada de quanto? A área dele vai ser igual diagonal maior, Dzão, vezes a diagonal menor, Dzinho, dividido por 2. Vou substituir a diagonal maior, esse tamanho aqui, vale 10 centímetros, então vou colocar 10, vezes a diagonal menor, esta aqui, ela vale 5 centímetros, então 10 vezes 5, e vou dividir por 2. Então eu tenho 10 vezes 5, né? 50. Opa, que escapou aqui, pera lá, deixa eu apagar. Então vai ficar 50, dividido por 2. E isso vai me dar 25 centímetros quadrados. Centímetros quadrados, que é a unidade de área, né? A unidade foi dada aqui em centímetro, vezes centímetro, portanto, a unidade da área aqui sai em centímetros quadrados. Agora eu venho para o item B. Tem que calcular a área desse trapézio. O trapézio, ele tem os seguintes elementos. A base maior, Bzão. Ele tem a base menor, Bzinho. E ele tem a altura, que é esse tamanho que está aqui, ó. Tanto este quanto este, nesse caso, são iguais, né? A altura. E a área do trapézio
Nós calculamos como a área de um trapézio é dada pela parênteses base maior mais a base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Então, vamos substituir, né, os dados para calcular. Essa área desse trapézio vai ser igual, parênteses, quanto vale a base maior? Está aqui, ó, 11 centímetros. 11. Mais, quanto vale a base menor? A base menor é só esse tamanhinho que está aqui. Esse tamanhinho que está aqui, então, para saber quanto é que ele vale, eu vou descontar esse outro tamanhão aqui. Se aqui tem 11, daqui até aqui, então, a base menor, que é daqui até aqui, eu faço 11 menos 3 e menos 3. Portanto, 11 menos 6 vai valer 5, esse tamanho aqui. Então, 11 mais 5, que é a base menor. Espirrar. Desculpa. Vezes a altura. Saúde. Vejam que altura. Obrigado. Essa altura aqui, ó, vale quanto? 5 centímetros. Então, altura de 5. E aí, divido tudo isso por 2. Essa área, portanto, eu resolvo o primeiro que está dentro do parênteses. 11 mais 5, 16. Vezes 5. Dividido por 2. 16, então, vezes 5, 80, dividido por 2, 40 centímetros quadrados, né? Tudo bem, pessoal? Sim. Tá lá, 40 centímetros quadrados. Acertaram esse? Não. Sim. É que espera um pouquinho para arrumar aí a resposta, ou não? Não, pode seguir, professor. Já arrumei. Aí falta aqui o exercício 3. Deixa eu apagar aqui. No exercício 3, nós temos que calcular a área, né, da figura, no item A aqui. Para você calcular a área dessa figura, que está toda em azul, nós vamos decompor essa figura, né, em 3 figuras que nós conhecemos, as expressões para o cálculo da área. Então, eu posso ver aqui que eu posso separar, né, decompor essa figura num retângulo. Olha, tem um retângulo aqui. E esse retângulo vai ter uma área A1, que é a base vezes a altura. 7 vezes 2. Então, esse retângulo vai ter aqui, ó, área 1, 7 vezes 2, 14 centímetros quadrados. Aí depois eu vou olhar para os triângulos, né? Olhando para os triângulos, eu vejo que eu tenho um triângulo que está aqui, ó, que tem uma área A2. Então tá ele aqui. Eu vejo que a base dele, esse tamanho, a base dele vale 2, esse tamanho aqui. E a altura dele também vale 2. Então eu faço a área do triângulo, né? Base 2, altura 2, dividido por 2. Então a área desse triângulo aparece aqui, área 2. Base vezes altura, 2 vezes 2, dividido por 2. Chegamos aqui em 2 centímetros quadrados. Por fim, eu vou no terceiro triângulo aqui, que tem uma área 3. Olha ele aqui, ó. Então, como que eu calculo a área dele? A área 3. É um triângulo, né? A base dele, aqui embaixo, eu vejo que vale 3. Olha aí.
E a altura, nós vemos que aqui vale 2. Então, base vezes altura dividido por 2. Área 3, base vale 2. Desculpa, base vale 3, né? Altura vale 2. Dividido por 2, chegamos em 3. E aí, para você determinar, né, a área total, soma as 3 áreas, as 3 figuras. 14, mais 2, mais 3, portanto, 19. A área total da nossa figura, então, tem 19 centímetros quadrados. Tranquilo, turma? Sim, Acertaram esse? sim. Posso tirar aqui esses rabiscos já? Pode. Pode. Tô bem. Aqui no item B, é o mesmo esquema, tá? Decompor, né? A nossa figura em outras. Então, veja aqui, o que dá para fazer aqui? Nessa figura toda de laranja que eu quero calcular, eu posso pegar e decompor isso aqui num triângulo. Esse primeiro triângulo aqui, ó, tem uma área 4. Base vezes altura dividido por 2. Um outro triângulo aqui, ó, A2, que também eu vou usar para calcular a área dele, base vezes altura dividido por 2. Tem outro triângulo aqui, que dá uma área 3. Base vezes altura dividido por 2. E aqui dentro eu tenho um retângulo, que tem uma área 1. Para o retângulo, a expressão é só base vezes altura, né? Então, para fazer o cálculo, primeiro eu faço o cálculo da área A1 do retângulo. Ele tem uma base de 3 e tem uma altura, veja aqui a altura dele, do ladinho aqui, ó, 1 mais 1. Então, 2. Área 1, base vezes altura, 3 vezes 2, 6. Para calcular a área do triângulo 2, eu pego a base dele. A base dele aqui, ó, vale quanto? 3 vezes a altura, que vale 1. Então, eu faço base vezes altura, 3 vezes 1, dividido por 2, área 2, portanto, 1,5. Para a terceira figura, que também é um triângulo, mesmo esquema. A base dele aqui, ó, vale 3 e a altura dele vale 1. Então, base vezes altura, dividido por 2, 3 vezes 1, 3 dividido por 2, 1,5. Venho aqui para o nosso último triângulo, né? Que vai representar aqui a área 4, que é esse carinha aqui, ó. A base dele, ó, tem todo esse tamanho, que vale quanto? 1, 2, 3, 4 de base. E a altura dele vale 2. Portanto, eu faço base 4 vezes altura 2 dividido por 2, obtemos 4. A área total da figura, eu vou somar então a área das 4 figuras. 6 mais 4 mais 1,5, mais 1,5. Portanto, 13 centímetros quadrados. Acertaram aí, turma? Sim. Sim. Maravilha. Deixa eu só ver como é que eu estou no meu tempo aqui, para não estender muito com vocês. Já estou estourando. Turma, eu vou voltar na próxima aula para terminar essa correção, tá? Vou deixá-los descansar um pouquinho, que já foi pegado hoje, né? Alguma dúvida aí por enquanto, turma? Não. Não. Beleza, então, pessoal. Bom descanso para vocês, um abração. Fiquem com Deus. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, Caio, um abraço. Abraço. Tchau, Vitória. Tchau, Duda. Tchau, Eduardo. Abração.